Olá, você, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Mentalidade Protagonista, nosso encontro semanal para inspirar a sua mente, para fazer você se transformar e ajudar a encontrar os seus objetivos. E hoje é um encontro maluco, porque a gente tem o louco por viagens, exatamente. Rogério Enajev aceitou o meu convite para contar um pouquinho da história dele como empreendedor, para contar uma história dele como youtuber, como ele tem a home tour, como que ele conseguiu se transformar aí numa das principais autoridades hoje na internet brasileira no ramo do turismo, né? E vai ser um papo muito legal, estou muito feliz aí por ele ter aceito o nosso convite. Paola. Rogério, obrigada por estar aqui conosco. Tenho certeza que vai ser aqui realmente uma grande oportunidade de aprender muito com você. Durante esses encontros do protagonista, a gente tem realmente a oportunidade de entender na prática como que pessoas conseguem alcançar resultados e chegar naquilo que deseja e assim muitos empreendedores se inspirarem e aprender, né? Então, para quem está aí nos ouvindo e quer conhecer um pouco mais sobre esse programa nosso de aceleração de resultado para empreendedores, acessa sejaumprotagonista.com.br e venha participar dessa turma aqui com a gente. Então, vamos lá, Rogério. Acho que para a gente começar, Marcelo, você quer... Eu acho que eu quero assim, dar novamente as boas-vindas e perguntar para ele um pouco como tudo começou. No trabalho aqui de pré-produção, né, eu fiquei sabendo que ele foi estudante de teologia. É isso mesmo, Rogério? Conta aí para nós, então, um pouquinho da tua história. Bem, galera, boa noite primeiro. As pessoas estão nos vendo por aí. Muito obrigado a Paola, Marcelo, pelo convite. Me sinto muito honrado, de verdade, de estar aqui. Quando a gente olha lá para trás, a gente não imagina que um dia a gente vai estar em um lugar assim, né? Quando eu digo lá para trás, é bem lá para trás mesmo, né? Quando a gente começa a nossa carreira. E o interessante, eu estava ouvindo um pouco da Paola antes, e ela falou assim, meu sonho sempre foi empreender. É engraçado, cara, eu nunca me imaginei empreendendo, eu nunca me vi um empreendedor, tanto que eu fui estudar teologia. O que eu gostava de fazer? Eu gostava de estudar as coisas de Deus, eu frequentava uma igreja, eu achava a música na igreja muito legal, eu gostava de estar lá com as pessoas, e esse era o meu mundo, o meu universo quando eu era um adolescente, 16 a 19, 20 anos, eu estava nessa fase buscando essas coisas. Então não tinha nenhum desses sonhos, mas o que tem interessante é que mesmo dentro dessa minha área de teologia, desse mundo, desse universo que eu tinha ali na igreja, eu empreendia mesmo sem saber. Então eu tinha uma banda musical, eu fiz primeiro um disco, na época era vinil, né? Não tinha um centavo no bolso, nem a galera da banda tinha um centavo no bolso, e eu consegui arrumar tudo, estúdio de graça, capa de graça, tudo de graça. Então eu já tinha uma veia empreendedora sem entender que eu tinha uma veia empreendedora, né? E porque muitas vezes a gente não sabe disso. E é importante, eu acho que nessas palestras do curso que vocês dão, as pessoas entenderem essa veia empreendedora dentro dela. Isso é uma coisa muito importante. E aí fui fazer teologia, cara. Fiz teologia, super apaixonado no meu curso. Em 1986, eu ganho de presente um presente de história. Tem tempo, Marcelo, para a gente contar com calma? Com certeza, tenho certeza. Pode ficar tranquilo. Você pode me cortar à vontade, que eu vou engrenar aqui, que eu gosto de falar. A gente tem 1 hora, né? E a gente daqui um pouco abre para as perguntas, mas você fica à vontade, né? Aqui a gente está para aprender. Interessante, porque eu acho que pode, inclusive, ajudar muita gente. O que acontece? Cara, eu não tinha... Eu via meus amigos viajarem. Eu frequentava uma igreja, na época, que se chamava Igreja Batista do Morumbi, uma igreja de pessoas da elite. E eu, mané, cara, eu vim do bairro do Cambuci, aqui em São Paulo, que é um bairro muito simples, né, no centro da cidade. E eu sempre frequentando, vivia lugares com pessoas ricas e eu não tinha dinheiro. Então, meu pai, não tinha dinheiro, mas estava sempre circulando com gente com muito dinheiro. Ia no aeroporto, dava tchau para meus amigos, né, pegando voo, eu falava, pô, será que um dia eu vou pegar um avião? Será que um dia eu vou pegar um avião, né? Aí ficava tudo bem. E ficava lá. Aí fui fazer meu curso de teologia e num certo dia um amigo meu, a gente trabalhava num estúdio de gravação, eu trabalhava como técnico de som, ganhou uma bolsa para conhecer a Mistério 86 num lugar que se chamava, num evento chamado Mistério 86, feito pelo Billy Graham, que foi um dos maiores pregadores americanos que existiu, né? Nos Estados Unidos, Paola mora lá, sabe da grandiosidade do Billy Graham, era um cara muito conhecido. E ele estava convidando vários teólogos e pessoas que estudavam teologia ao redor do mundo para ir para Amsterdã fazer uma convenção.
Aí meu amigo falou, você quer ir? Eu falei, cara, lógico que eu quero. Nunca saí do Brasil, não tenho dinheiro para atravessar a rua aqui, para pegar ônibus. Vou de graça, né, meu amigo? Até injeção na testa. E me inscreveu. Só que, cara, eu não tinha o mínimo perfil para ir nesse negócio. Eu não tinha experiência ainda. Mas tudo bem. Todo mundo, meus amigos que eu conhecia foram sendo convidados e meu convite não chegava, até que eu desisti. Falei, bem, não vou mais, enfim, tranquilo. Um belo domingo eu fui para a minha igreja, tinha 4 cultos na igreja, eu cuidava da parte da música, então eu que fazia aquilo que a gente chama de louvor, vai lá na frente, canta as canções, enfim. Quando acabou o último culto do domingo, o pregador desse domingo, desses 4 cultos, eu não sabia disso, era o cara que decidia quem ia ou não para Amsterdã 86. Era um gringo que veio lá de fora para ver aqui como é que era o lance do Brasil. Quando acabou o último culto, ele falou com o pastor da nossa igreja, falou, cara, quem é esse garoto aí que tá esses 4 cultos aí dirigindo essa música? Cara, eu gostei do jeito dele, não sei o que lá. Eu falei, é um cara nosso aqui da igreja, um estudante de teologia, inclusive, ele se inscreveu para Amsterdã. Qual que é o nome dele? Isso eu fiquei sabendo depois. Pegou meu nome, cara, uma semana depois chega o convite debaixo da minha porta, imagina a minha alegria, quase morrendo, né, de alegria, porque eu vou para Amsterdã de graça, né? E o mais irônico, eu brinco que Deus é tão irônico que eu embarquei no dia 11 de julho de 1986, dia que eu faço aniversário. Então, com 21 anos de idade, eu ganhei esse presente. Bem, vai o mané, sem mala, pega a mala emprestada, pega terno emprestado, pega sapato emprestado, pega tudo emprestado que não tinha roupa. Então, põe a roupa lá, porque tinha de terno e gravata, eu achava que vou para a Europa, né? Aí, gravata crochê, cara, de uma cor, terno de... Você imagina um manézão indo viajar, né? Totalmente sem noção. E aí, beleza, chego nesse lugar, faço muitas amizades, foi muito gostoso, não falava uma palavra de nenhum idioma, fui me juntando, você vai tendo que se virar, cara, você tem que se virar. Foi muito legal, a gente dormiu num baita lugar enorme, um baita galpão lá, que chama Yarbus, até hoje existe lá, fica na cidade de Utrecht, perto de Amsterdã. E aí eu voltei dessa viagem, beleza, nesse período eu conheci um cara da minha igreja, que chamava no seu site, que era dono da Concorde Turismo, uma das maiores empresas que já existiu no Brasil em termos de turismo. Era enorme. Era uma Soletur da vida, hoje uma CVC, pra gente ter ideia, como se fosse uma CVC hoje. E o site me ajudou nessa viagem também. Olha, se precisar de alguma coisa, conta comigo. Beleza, tivemos um contato informal. Entre 86 e 86. Entre 86 e 87, estou eu na faculdade teológica, descendo as escadas para ir embora, e encontro um amigo meu, que fala assim, sabe o site? Você conhece o site lá da nossa igreja? Eu falei, claro que conheço, me ajudou, enfim. Então, ele me disse, se eu arrumar 10 pessoas para ir para Israel, eu vou de graça. Eu falei, meu amigo, dinheiro eu não tenho, mas cara de pau eu tenho. Vai ser fácil arrumar 10 pessoas, tenho muitos amigos, né? E aí saiu a luta para fazer minha primeira viagem para Israel. Eu descobri algo interessante, que os meus amigos eram tão pobres quanto eu, não tinha dinheiro para ir para Israel, cara. Então, sim, lutei muito, consegui 6 pessoas. 6 pessoas, e aí o dono da agência, que era o Sartre, ele sabia muito que eu queria ir, sabia que eu estudava teologia, e ele falou assim, cara, você quer mesmo ir? Eu falei, eu quero. Sartre, quero mesmo ir. Você não quer trabalhar 2 meses de graça para mim aqui? E eu te dou essa viagem. Eu só era estudante, falei, cara, fechado. E aí eu acho que o grande lance para mim, o maior aprendizado, é que ali ia nascendo o agente de viagens Rogério Nachev sem saber. Por essa porta que eu permiti que a vida me abrisse, né? Então, eu conheci o site, conheci o modus operandi da agência, fui andando em todos os circuitos possíveis, atendia telefone, falava com o cliente, fechava negócio, enfim. E, cara, naquela época não era como hoje. Eu quero saber o que tem no Afeganistão, entro na internet, eu recebo tudo. Amigo, não sei quantos anos vocês têm, mas eu sei o que era aquela época, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, eu acho. Era pauleira, era muita pauleira. Então, assim, aí eu comecei em 87, consegui, ele me levou para Israel, fiz minha primeira viagem para Israel, me apaixonei por aquele país, já fui mais de 100 vezes para lá, para você ter uma ideia. Escrevi um livro sobre Israel, eu domino aquele lugar de ponta a ponta, amo dar explicação ali, amo ensinar, enfim, tudo mais. 88, eu voltei apaixonado de Israel, falei, vou organizar um grupo para Israel. Levei 45 pessoas em 88, sozinho, cara, sendo estudante de teologia, e aí, assim, nunca pensando que isso já era esse movimento empreendedor na minha vida, né, que estava acontecendo. 88 fiz esse grupo, 89 fui convidado pela Gastur, que é uma empresa que existe até hoje, do meu amigo Aldo Leone Filho, que hoje a gente se fala bastante ainda.
E aí eu comecei a trabalhar na Gastur e outros horizontes foram me abrindo, que era Disney. Aí comecei a fazer Estados Unidos todo, Estados Unidos costa a costa, Disney com Nova York e Washington, Disney com Bahamas. Cara, eu entrei nesse mundo e continuando a fazer Israel. E aí chega em 89, eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, eu já acho que fiz tudo que eu podia fazer na minha vida, né? Em termos de trabalho aqui. Eu vou sair para tentar arriscar alguma coisa sozinho. E comecei, em 89, 90, a trabalhar como freelancer na minha casa. Tinha um escritorinho na minha casa, muito legal, por sinal. Tem um móvel que está aqui na minha frente, que eu não vou mostrar, mas é o primeiro móvel que eu tenho, que está aqui guardado. Minha mulher fica louca, quer que eu jogue fora. Eu falo, não, ele tem que ficar aqui, porque é aqui que tudo começou. Foi aqui que a gente tem. Isso é como se eu chamo o meu memorial, né? Para lembrar de como tudo isso aconteceu, porque não é fácil, né? Então, e aí em 89, fiquei até 93, se não me engano, acho que foi 93, quando eu comecei a Home Tour. E eu pensei que era 93, mas 93, não foi 93. Eu comecei a Home Tour, porque o que aconteceu? Nesse escritorinho que estava maravilhoso na minha casa, a minha ex-esposa chega e fala assim, olha, sinto muito, mas o seu quarto, seu escritório vai virar quarto de nenê. E aí nasce o Bruno, que é meu primeiro filho, e isso me fez ter que montar um negócio. E essa transição da teologia, que eu tanto gostava, eu fui tentando fazer um meio a meio durante muito tempo. Mas eu percebi, cara, que o que eu gostava mesmo era disso de viagem, de turismo, de trabalhar com isso. E que eu podia continuar meu trabalho na teologia também, fazendo Israel, enfim, tudo que eu gostasse, era só estudar. E aí comecei a me apaixonar cada vez mais por isso, montei a Home Tour, que não é a mesma Home Tour de hoje em termos de agência, é o mesmo CNPJ, é o mesmo tudo. Mas não é a mesma empresa, cara, mudou totalmente de quando eu comecei a Home Tour, era uma outra empresa com outro mundo, com outra cara, com tudo, né? Com certeza. Antes de chegar nessa reinvenção, Rogério, uma pergunta. E você tinha estudado, assim, turismo, porque você tinha estudado teologia, né? Então, como é que você fez um curso técnico? Você aprendeu lá no dia a dia só? Como é que foi? Então, foi no dia a dia, cara. Foi essa a melhor escola para mim. Eu acho que eu nunca me preocupei. Inclusive, quando ele falou que quer trabalhar de graça, cara, eu acho que assim, o trabalho é uma troca, eu sempre falo isso. Você trabalhar numa empresa, eu sempre falo para meus funcionários, você não trabalha para mim e nem eu sou seu patrão, é uma troca. Eu tenho o privilégio de ter você aqui e você tem o privilégio de estar aqui, porque tem que ser essa troca. Então, quando eu entrava num lugar daquele, eu queria absorver tudo que eu podia, tudo que eu podia. Então, a maior escola para mim foi o campo mesmo de trabalho. Não fiz um curso, por quê? Porque eu tinha formado em teologia, né? Eu brinco que eu sou bacharel em teologia, né? Tem bacharel em teologia, sou bacharel em teologia. Assim, me formei lá e aí eu achei que não precisava. Então, não tem nenhum curso técnico. A estrada foi a minha maior faculdade, né? Muito legal. Hoje, nessa transformação, digamos, como que você percebeu na história da Home Tour a chegada da internet, né, e a história do canal? Porque acho que isso que tem a ver, né? Porque hoje, se você for ver, eu não tenho dados atualizados, mas eu tenho uma coisa que eu chamo de datamenta, que é assim, é uma capacidade de chutar, né? De uma forma muito aproximada. Mas eu acredito que hoje 30%, 40% das viagens hoje, elas acontecem nos sites aí, que o cara compra decolar.com, Kayak e milhares de outros que tem. Quer dizer, o papel que as agências de turismo tinham, que era praticamente 100%, quando tu falou aí, o cara como ir para Israel direto, indo numa companhia aérea, comprar uma coisa, sabe, tentar descobrir o telefone de um hotel era uma coisa impossível, né? Quer dizer, 100% das viagens, de certa maneira, passavam. Como é que foi essa tua percepção e essa tua mudança aí no caminho? Cara, foi assim, é interessante também, porque eu nunca parei para imaginar de verdade o quão eu estava antenado com isso ou quanto eu fui, porque como eu gosto de tecnologia, acho que isso foi a grande vantagem para mim. Eu amo tecnologia. Então, eu por muito tempo quis registrar a minha experiência. Hoje, por exemplo, eu conheço 56 países, já fui mais de 100 vezes para Israel, já fui mais de 100 vezes para Disney, então, Egito mais de 50 vezes. Então, eu tenho um ranking de viagens para destinos que eu conheço na palma da mão. Então, eu queria registrar isso. De alguma maneira, eu queria que isso fosse guardasse, deixasse um legado com o meu conhecimento que eu tenho, né? Porque eu acho que conhecimento é uma das coisas mais importantes que a gente carrega na nossa vida. Não tem como alguém tirar isso da gente, né? Até que a gente morra, pelo menos vai estar aqui.
E eu me lembro que quando eu comecei a agência, aquele formato de bilhete, você ralava o bilhete mesmo. Eu tenho guardados também, cara. Minha mulher adora essas coisas, quer me matar. Mas eu tenho aquelas... Ela falou, pode falar de mim. Eu sei o que é. Cara. Você tinha a plaquetinha do IATA que você colocar em cima. Era tudo muito diferente mesmo. As pessoas não tinham acesso como tem hoje. Elas tinham que, literalmente, na agência, confiar naquilo que a pessoa, o vendedor, estava falando e na sorte. Às vezes o vendedor conhecia o destino, às vezes não conhecia. Aí um amigo dava uma dica de algum lugar. Essa é a maneira como a gente viajava. Não tinha outra maneira. Né? Eu lembro da primeira vez que eu fui, não tinha nem ideia do que ia acontecer, cara. E não existia nada que nos ajudasse nos seus amigos mais próximos que já tivessem viajado. Bem, começa a home tour com pouca gente. E a gente tinha um escritório pequeno, até que depois foi crescendo. E passei para um escritório maior e a gente ficou com 28 funcionários no mundo que eu cuidava de corporativo, lazer e grupos. Grupos de uma maneira muito pequena, mas corporativo e grupos demais. E o que começou a me acender uma luz, cara, foi ver o movimento desses sistemas que começavam a chegar. Então, você vê os sistemas de integração, os sistemas de... Quando eu vi que as companhias aéreas abriram seus inventários para que você tivesse um sistema aqui na Home Tour mesmo, onde eu pudesse olhar todo o movimento deles e transformar isso numa linguagem bonita, visual, para mandar para o meu cliente, falei, alguma coisa vai acontecer. Isso que os caras vão fazer, isso vai para a internet, vai ficar uma loucura. Aí nasce Decolar, nasce Kayak, nasce todos esses caras, que era o que a gente mais ou menos tinha, mas sem todo esse visual moderno e bonito que hoje tem. E aí eu me lembro que eu fui convidado para ir ali no Objetivo, que era o Objetivo, na Paulista, Fundação Casper Libero, né? Dar uma palestra justamente sobre isso. A internet é aliada ou inimigo do turismo? Por incrível que pareça, essa palestra já foi uns 15 anos. Até hoje, se você perguntar para muitos agentes de viagem, a internet é inimigo. Então, esses caras, para mim, acabaram, infelizmente. Esses caras, as agências acabaram. Elas só não fecharam as portas ainda hoje, porque tem uns caras que estão com a água aqui já, mas não estão sabendo. E eu, graças a Deus, já saí dessa piscina faz tempo. Estou sentado à beira dela, com meu pé tranquilo, chacoalhando, tomando um drink ao lado da minha mulher ali, sossegado. Por quê? Porque o mundo mudou. Então, acho que quando eu olhei lá atrás que o mundo ia para a internet, eu falei, onde eu posso me colocar nesse mundo de internet? E tudo, como eu falei para vocês desde o começo, foi meio que se encaixando, Marcelo, como um quebra-cabeça mesmo. E acho que isso, a pessoa que é empreendedora, a gente chama isso de insight, né? Às vezes você está tomando um banho e pinta aquele baita insight na sua cabeça e você fala, putz, é isso. E como aconteceu o canal? Eu estava com uma câmerinha pequena da Sony, com os meus filhos pequenos, num parque em São Lourenço, Minas Gerais, que é um lugar maravilhoso. E a gente gosta de um seriado até chamado A Prova de Tudo, que passa na TV fechada, que é um cara que fica lá meio louco, sai pro meio do mato, mata os bichos, todo ferrado. E tinha uma florescinha muito pequena, bem nada, bem pequenininha. Aí eu brinquei com eles, vamos fazer uma prova de tudo aqui. Aí a gente filmou a gente, né? Eles eram pequenos, suas aventuras, aquele sofrimento. Vamos lá, e finge, brinca, enfim. Esse registro ficou na minha cabeça, cara, por alguma razão. E aí eu viajei alguns dias depois com um amigo e vi ele, a gente estava, na realidade, um cliente, a gente estava numa feira na Europa e ele começou a gravar com a maquininha dele. O que você está fazendo, cara? Eu estou gravando umas imagens para mostrar pra minha família. Ele contando as histórias do lugar, mais um registro que ficou. Aí um belo dia falou, cara, eu vou montar um canal, assim, eu vou começar a fazer vídeo. E aí nasce o YouTube aparece. E aí, cara, você precisa de mais o quê? Né? Uma câmera na mão. Programa de edição você tem no computador. E você tem uma plataforma de graça que te expõe. Fala, não precisa de nada, tá pronto. Isso foi que ano? Então, isso foi em 2010. Mas, em 2010, eu acreditava tanto no YouTube que eu postei um vídeo. Em 2011, eu postei um vídeo. Em 2012, eu postei 2 vídeos. Então, assim, era um hobby. Porque até então, isso era um movimento que estava começando, não tinha muita explosão. Principalmente na nossa área. Você tem muito... tudo quando você fala de religião, política, sexo e piada, você pode ter certeza que esses canais explodem, porque são temas que as pessoas... né? Mas viagem até então, ninguém estava ousando fazer muita coisa. Aí foi em 2015, 2014 que eu fiz minha primeira série, com o apoio do Ministério de Israel, Ministério de Turismo de Israel. Eu fui lá fazer o Conhecendo as Terras Bíblicas, que é uma série que eu gosto demais dela, né? Foi bem legal, quero fazer já uma nova com um equipamento melhor. Em 2015 eu lancei o Rota 5015, que foi uma outra série, eu que tinha 50 anos na época, uma atriz do SBT que tinha 15,
Então era assim, como duas pessoas totalmente opostas, duas gerações totalmente diferentes, né? Um pai e uma filha, vamos colocar assim, saem pelo mundo afora encontrando lugares onde os dois consigam se divertir. Porque muitas vezes quando sai em família, um diverte, outro não. E a gente fez um piloto, foi para Disney, foi muito legal, mas aí eu fui para um lado, a Bruna foi para o outro, começou muita coisa acontecendo na vida da gente, e aí o projeto Rota 5015 ficou, por enquanto, só no Disney, né? Mas foi muito legal, isso começou a dar visibilidade, por causa da Bruninha, que é uma baita menina, muito gente boa, né? Uma atriz muito legal. E aí começou, em 2017, comecei a postar mais, e aí eu comecei realmente a postar no YouTube. Eu falei, eu vou tornar isso a minha profissão, além do que eu faço. E se eu não tivesse o YouTube hoje, eu confesso para vocês, eu não estaria aqui com a Home Tour hoje. Pode ter certeza absoluta. Porque entrou a crise, eu tinha os meus pacotes, vendendo o pacote a R$3 o dólar. Agora, sai para 3. Então, meu pacote custava X, foi custar, né, muito mais. Um casal pagava 6, foi pagar 8, né, pagava 4, foi pagar 6. Então, imagina, não dava. Então, a gente entrou numa crise profunda, todo mundo, mas eu continuo apostando. E aí eu acho que a crise, a gente que trabalha com isso sabe que aquela famosa frase, tire o S, né, do crise, tem que criar. E aí eu acho que crise foi uma grande oportunidade para a gente, porque a gente realmente teve que ralar em dobro. E eu sempre falo, quando você não, porque o telefone não tocava, né, o telefone parou de tocar. Então eu tenho duas opções, ficar dormindo em casa ou trabalhar. Eu comecei a editar muito vídeo, comecei a me aprofundar mais nos estudos, comecei a procurar mais oportunidade de gravação, e aí foi a hora que comecei a postar mais vídeos, porque não tinha muito o que fazer em termos de trabalho, e fui fazendo esse outro. E aí o canal começou... Hã? Exatamente, a Marta falou, e todo mundo fala que era louco. Eu fui fazer um primeiro programa que eu fiz no Dubai, eu fui com, acho que 15 agentes de viagens. Todos eles, Paola, você é louco de fazer isso, cara? Ridículo você falando para essa câmera. Você acha que alguém vai te assistir? Você acha que alguém vai te assistir? Então, assim, o bullying era uma coisa de louco. Então, o ser empreendedor, mesmo não sabendo o que eu era, eu fui descobrir isso depois, quando fui fazer Empretec, né? Fui aprender um monte de coisa sobre isso, que nome se dava esse ser que eu era, né? E que estava dentro de mim, eu não sabia desde pequeno. Então, a gente tem que lutar muito contra as críticas. Você tem que ter um sonho, acreditar. E lógico que também você não pode ser burro. Você tem que também ter um retorno das pessoas. As pessoas têm que dizer, ó, tá no caminho certo. Ó, vamos supor que eu vou cantar aqui. Você fala, Rogério, você canta muito bem, mas você não quer aprender, né? Porque não é o meu dom, né? Então, assim, eu tinha que saber que era meu dom também. As pessoas me ajudavam com isso, ia dando feedback. Então, o feedback ia me alimentando. Pô, legal, acho que estou no caminho certo. Tenho vergonha hoje quando eu olho os meus vídeos antigos, né? Porque eu achava que eu estava abafando isso. Eu falo, meu Deus, como era ruim. Mas o importante é acreditar. E aí, graças a Deus, o YouTube foi crescendo. Hoje o canal é um dos 5 maiores criadores de conteúdos de turismo no Brasil, né? A gente está entre os 5 maiores. E eu fico muito feliz por isso. Eu não esperava estar aqui hoje, por exemplo, conversando com vocês. Quantas coisas legais o canal vai dando. Estamos na televisão, né? Aparecemos, as televisões nos convidaram, estou no Clima Tempo, no Travel Box Brasil, em horário nobre. Então, eu fico muito feliz por tudo isso que foi acontecendo. Olha que legal, não, incrível essa história, né? E eu acho que essa transformação que o empreendedor precisa para garantir, né, o crescimento e a perenidade da empresa, e é um desafio que muita gente não sabe fazer, né? Então, eu acho que isso é realmente uma história muito inspiradora. E aí eu aproveito aqui, né, Marcelo, só para a gente fechar essa primeira parte do nosso bate-papo aqui do Mentalidade Protagonistas, porque daqui para frente é exclusivo para os protagonistas. Então, nós vamos ter perguntas, vamos ter um bate-papo e vamos entender todos os detalhes de como que o Rogério consegue fazer essa inovação e perceber. Porque todo empreendedor sabe que o mundo está mudando, mas muitos não conseguem fazer essa virada e essa adaptação, né? Então, acho que esse é um grande desafio e fica aqui uma inspiração para todo mundo que está aqui nos acompanhando, nos ouvindo, assistindo, para que você esteja antenado para saber o momento de ir fazendo as mudanças necessárias para garantir a sobrevivência, o crescimento da sua empresa. Muito legal.